amigos, que Jesus nos abençoe. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos, responderam que a encarnação tem o fim de fazê-los chegar à perfeição, que para uns é expiação, para outros missão. Hoje vamos tratar do assunto a missão de cada um. Afinal, todos nós reencarnamos na Terra, temos uma missão. Qual seria ela? Convidamos Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba, para falar sobre este assunto. Olá, Marco, é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje. Obrigado, Ivone. É um prazer estar de novo aqui com vocês, entre os amigos do Espiritismo Responde e aos internautas que nos acompanham neste momento. Marco, muitos de nós achamos que missão, missionários, são aqueles espíritos que reencarnam com grandes tarefas a serviço da humanidade. Qual é a sua opinião sobre isso? Ivone, eu entendo, né, naquilo que a gente estuda na doutrina espírita, que missionários somos todos nós. A gente às vezes se ilude, né, que os missionários são somente aqueles espíritos que reencarnam no planeta com a finalidade de trazer grandes mudanças, grandes informações, né? Mas se nós formos olhar o nosso processo de crescimento, nós vamos percebendo que Deus, ao nos dar a possibilidade de iniciarmos, né, quando nos cria, nos dando a oportunidade de tendermos a irmos para a perfeição, todos nós estamos destinados, vai havendo todo um processo de aquisição de experiências, e essas experiências vão nos tornando cada vez melhores, né? Nós vamos tendo a possibilidade de fazer as nossas escolhas. Então, quando nós olhamos o espírito nesse processo evolutivo, ele também está ligado a um planeta, que também tem esse processo de crescimento como os espíritos, né? Lá nós temos os mundos primitivos, destinados às encarnações, às primeiras encarnações dos espíritos, depois nós temos os mundos de provas e expiações, que é a Terra, depois nós temos a regeneração, e para cada um destes mundos você tem os espíritos com as características adequadas a este ambiente, né? Então nós vamos percebendo que se nós olharmos para esse processo, nós vamos vendo o seguinte: eu me adianto e todas as vezes em que eu estiver em linha com a lei de Deus, eu estarei crescendo, né? E eu crescendo, como diz a própria pergunta e a resposta 132 do Livro dos Espíritos, que vai colocar exatamente isso, né? Para a finalidade da encarnação é fazer com que todos nós evoluamos, né? Para uns é a expiação, para outros missão. E a missão é exatamente isso, porque quando você continua a fazer a leitura a leitura da resposta dessa pergunta, você vai percebendo que em algum momento da resposta é dito ali que fazendo o seu processo de crescimento, você também colabora com a obra da criação. Ou seja, você evolui e aqueles que estão ao seu redor, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho, pelo seu posicionamento, pela sua contribuição, vai fazendo também com que aqueles que estão ao seu redor também evoluam, né? Então esse que está fazendo esse trabalho também é um missionário. Lógico, num ponto menor, né? É importante porque, por exemplo, eu sendo pai, eu sendo mãe, eu tenho também a responsabilidade de conduzir aqueles espíritos que vieram como os meus filhos, né? Que eles evoluam. Eu na sociedade, como eu sou na sociedade, eu contribuo para esse crescimento, então é nesse sentido que eu entendo que a missão, todos nós temos uma missão, com maior importância, maior relevância, melhor dizendo, e com menor relevância, ou seja, confinado a um mundo menor ou um mundo maior em termos de relações. Então eu entendo que todos nós somos missionários nesse processo. Tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que sempre me chamou muito a atenção. É quando o espírito Ferdinando cita o exemplo de um jardineiro, né? No trecho em que diz
a missão do homem inteligente na Terra. E ele cita como exemplo esse jardineiro e diz assim: que diríeis se o jardineiro, ao invés de usar a enxada para capinar o jardim, a usasse contra o seu patrão? Eu acho tão interessante porque ele traz um exemplo tão simples, né? O que você entende que esse Espírito quis nos passar com essa mensagem? É o cuidado que nós temos que ter, né? A gente precisa ter essa percepção de que a minha ação, ela sempre tem uma repercussão, sempre tem todos nós, ao tomarmos uma ação, existe uma reação, né? Positiva ou não. Nesse caso, é a preocupação do jardineiro em ficar olhando todo esse jardim e retirar dali as ervas daninhas, que poderão contaminar aquele jardim, para que aqueles que estão naquele processo ali, aquelas plantas que estão naquela condição, também se desenvolvam adequadamente, né? Então eu entendo nesta passagem que você colocou, que essa enxada é um instrumento que Deus nos deu para a evolução, um instrumento que Deus nos deu para contribuir para esse crescimento da humanidade, que é a finalidade de todos nós, né? Sabemos que vivemos hoje num planeta de provas e expiações e o nosso mundo está tendendo à perfeição. Certo. Né? Tenderá à perfeição e o passo seguinte é um mundo de regeneração. Então nós vamos percebendo que os espíritos que habitarão este novo ambiente, eles precisarão ter outras características mais avançadas do ponto de vista virtude, para que possam habitar um planeta nesta nova condição. E é passo a passo, é nesse cuidado, né, utilizando esse instrumento que Deus nos deu, para que a gente possa fazer essa caminhada rumo à perfeição. E eu entendo que é esse o objetivo do Espírito ao fazer essa observação. E nos parece também, Marcos, que ele quis demonstrar assim a importância de todas as tarefas. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Todas elas são um jardineiro, mas é importante, aquele trabalho, né? É verdade. Então, Marco, o progresso é uma lei divina de Deus que atua sobre os espíritos e sobre os planetas. Você poderia comentar um pouco sobre essa questão? Quando nós estudamos ali no Livro dos Espíritos, nas perguntas de 100 a 113, nós vamos ver Kardec trabalhando ali as ordens espirituais, né? Os espíritos de terceira ordem sendo os espíritos imperfeitos, os espíritos de segunda ordem sendo os espíritos bons e os espíritos de primeira ordem sendo os espíritos puros. E quando você estuda em cada uma dessas ordens, Kardec vai dando ali uma série de características de cada uma dessas ordens, né? Nós vamos vendo ali quais são as principais características dos espíritos imperfeitos. E o que mais me chama a atenção quando nós fazemos essa leitura é que ali ainda os espíritos nesta categoria valorizam o materialismo, né? Tem a intuição de Deus, tem a visão de que o egoísmo e o orgulho fazem parte do seu processo, né? Todas as suas ações estão ligadas a essas não virtudes, a esses vícios morais. E quando nós vamos estudar ali na parte, no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, você vai percebendo que quando você estuda ali no Evangelho, ali você também tem as características destes mundos. E quando você faz essa comparação de características dos espíritos e as características dos mundos, você vai percebendo claramente que os espíritos de determinadas ordens, eles só podem estar ligados a planetas de uma determinada categoria pelas seus avanços morais ou ainda, infelizmente, pelos seus vícios morais, né? Então você não consegue, por exemplo, um espírito de terceira ordem que tem todos esses vícios morais que a gente colocou e a doutrina espírita. Kardec pergunta ao Espírito Verdade, né? Qual é o pior vício moral, né? E lhe é dito que é o orgulho e o egoísmo, porque desses dois vícios morais decorrem todos os problemas que nós temos.
Então nós vamos vendo que espíritos de uma determinada categoria que tem ainda esses vícios morais, ele terá muita dificuldade de se ambientar num outro ambiente, num outro mundo que não seja adequado a esta condição, porque ele vai causar tanto problema, né? Porque já imagina você num ambiente onde você tem espíritos bons, tendo alguém orgulhoso na convivência, um indivíduo egoísta nessa convivência, o tumulto que vai acabar criando, né? Então nós vamos percebendo que a lei do progresso, ela impele todo mundo nesta condição de evolução tendente à perfeição, né? Mas nós temos também, nós não podemos esquecer que nós não podemos obstar a lei do progresso, mas nós podemos retardá-la, né? E aí quando a gente vai estudando uma série de livros que a doutrina e que os autores espirituais nos trazem, nós vamos percebendo que lhes são dadas as oportunidades aos espíritos para esse processo de crescimento. E aqueles que não se enquadrarem nesta condição serão levados para um outro ambiente adequados à sua realidade. Ou seja, a lei do progresso ela vai continuar num outro ambiente, mas ela também vai continuar. E os espíritos vão, ao longo do tempo, despertando para esta realidade, e a partir do momento em que despertarem, eles estão aptos, então, a sofrer, né? Estarem aptos a ir para um novo ambiente adequado à sua condição. Poderão vir como missionários muitas vezes, a gente também tem acompanhado isso, né? Quando a gente vê no livro Renúncia, né, nós temos ali Alcione, que tinha já uma condição elevada, né, no mundo espiritual, e ela pede ao seu orientador que ela volte ao planeta, a Terra, planeta de provas e expiações, para que ela possa ajudar um grande amor seu. E ela lhe é permitido, mas o irmão, que é o seu orientador, diz, mas você tem certeza? Você conhece aquele ambiente, né? E aí quem leu a história desse livro, maravilhosa, né? Dá para a gente perceber claramente como um espírito abnegado, né? Um espírito que tem já o amor dentro de si, num nível muito mais elevado do que a média, se predispõe a abrir mão de uma condição melhor, né? Uma condição diferenciada, para retornar, para buscar esse seu amor. E quem leu a história, e quem não leu, leia, vale a pena ler, né? Porque se nós pegarmos o Renúncia, esse livro ele faz parte de uma série de 4 livros que contam a vida de Emmanuel, né? Se a gente quiser saber, assim, com algum detalhe já, as reencarnações de Emmanuel, a gente olhando ali há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia, nós temos ali toda a sequência da vida de Emmanuel, esse espírito luminar que durante muitos anos trabalhou com o nosso Chico e que nos dizem que ele já está encarnado no Brasil com uma grande missão. Então a gente vai percebendo que são missionários que são trazidos ao planeta para que possam nos ajudar, né? Através dos seus exemplos, através da sua mensagem, através das suas ações, fazendo com que essas ações nos motivem, né? Sejam desafiadoras para aqueles que ainda estão um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho atrasados nesse processo, se motivem a crescer. Então eu entendo que se nós olharmos isso como um todo, nós vamos percebendo que Deus é justo e Deus é bom, porque dá oportunidade para todos, né? Todos nós temos oportunidade. É lógico que aqueles que se desviam do caminho, infelizmente terão uma caminhada um pouco mais longa, né? Mais difícil, mas todos vamos atingir a perfeição. Essa é a grande bondade e a grande justiça divina que a reencarnação traz para todos nós. É a misericórdia divina que nunca nos abandona, né? Sempre nos dando a oportunidade de transformação. Mas é fácil de ser conseguida, Marco? A gente às vezes se pergunta isso, né, Ivone? A gente quando olha as realidades que o mundo está vivendo nos últimos anos, a gente se pergunta, né? Essa necessidade da transformação para que a gente continue nosso processo de crescimento neste planeta que já está entrando num novo estágio evolutivo, nós vamos percebendo que não é fácil, né? E quando você me fez essa pergunta, eu me lembro da história do livro Paulo Estevão,
né, em que mostra a trajetória de Saulo, né, o doutor da lei, que indo buscar a vingança, né, quando ele chega às portas de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus. E Jesus lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E quem lê o livro também acompanha a história, sabe que aquele ali foi o momento decisivo da mudança de Saulo para Paulo. Mas até ele atingir esse processo, quanto sofrimento, quantas dificuldades esse espírito luminar, né, que divulgou o cristianismo para toda uma determinada região do planeta, e depois isso se expandiu, e temos hoje o cristianismo entre as nações, muitas nações, né? Então nós vamos percebendo o quanto esse irmão lutou contra os seus vícios morais, contra as suas dificuldades, quanto ele teve que abdicar, quanta dor ele passou, né? Então, o que nós, né, espíritos que temos a oportunidade da reencarnação, que vivemos no planeta de provas e expiações como a Terra, nós precisamos nos conscientizar disso, né? As leis divinas, elas estão dispostas, estão ao nosso conhecimento, mas muitas vezes nós temos muita dificuldade de transformar o conhecimento em ação. Porque como eu tenho ainda vícios morais, dificuldades que fazem com que eu tenha ainda escolhas que não são as melhores, e quando eu faço escolhas que não são as melhores, eu estou transgredindo a lei divina, né? E isso vai fazer com que eu vá me atrasando cada vez mais e vou tendo as minhas dores. Porque hoje a nossa vida, ela é reflexo das nossas ações do passado. Podem ser do passado longínquo, de existências anteriores, podem ser de ações desta mesma existência que nós estamos vivendo e que já começam a cobrar, então, os seus tributos, vamos usar esse termo. Então, é importante que a partir do momento em que nós conseguimos entender o processo divino das leis que nos são colocadas e a necessidade que nós temos de buscar essa transformação, nós vamos vendo que, enquanto eu não estiver em linha com estas leis, eu vou continuar tendo problemas. Tá? Então é importante que nós estudemos, óbvio que sim, porque o conhecimento é que vai trazer a oportunidade de eu melhorar a minha capacidade de discernimento, a minha consciência crítica, né? E vai melhorando a minha capacidade de tomar decisões. Eu vou começando a olhar que todas as vezes que eu tomo decisões em que somente eu, né, devo ser atendido, eu estou usando ali o meu orgulho, o meu egoísmo. E a partir do momento que eu começo a entender aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamento, que nós devemos fazer ao próximo que eu gostaria que ele me fizesse, quando nós começarmos a aplicar isso, nós realmente estaremos avançando nessa senda do bem, que é o grande objetivo de todos nós. Então essa transformação não é uma transformação fácil. Ela exige uma capacidade de refletir, uma capacidade de se olhar para dentro e verificar, identificar onde é que estão as minhas dificuldades. O que eu preciso trabalhar? Né? Se nessa encarnação nós conseguirmos já fazer essa identificação, nós estaremos dando um grande salto, porque a partir do momento em que eu identifico o problema, eu começo a tentar já resolver o problema. Porque enquanto eu não identifico, eu não sei o que eu preciso fazer. Né? Então, essa transformação é uma transformação realmente muito difícil, dolorosa em alguns momentos, porque ela exigirá que nós nos posicionemos, né? E principalmente quando nós estamos no mundo espiritual preparando a nossa reencarnação, a gente assume esses compromissos. Né? E esses compromissos, eles são um contrato, vamos usar esse termo, né? Um contrato que nós fazemos conosco mesmo, não fazemos com outra pessoa, é com a gente mesmo. Né? E quando a gente estuda ali do Missionário da Luz, que André Luiz está lá no Departamento das Reencarnações, acompanhando, né, fazendo o seu estágio, de como os espíritos se preparam para reencarnar, em algum momento ele ouve algum dos espíritos dizendo sobre os completistas. E ele vai perguntar ao espírito que está ali ajudando nesse seu treinamento, ele pergunta o que são completistas. E a resposta que ele recebe, completistas, são aqueles irmãos oriundos desta colônia que reencarnam na Terra
e ao término da sua existência física retornam a esta colônia. Completistas são aqueles que completam integralmente o seu programa reencarnatório, os compromissos que foram assumidos por ele mesmo, né? E ele diz, infelizmente, né, ele usa, porém, a maioria absoluta dos espíritos que retornam a esta colônia após a existência física, retornam mais endividados do que quando foram. Ou seja, a transformação ainda não ocorreu. Muitas vezes a informação está no cérebro, no sentido do conhecimento, no sentido das ações, né? Nesse sentido. E quando eu conseguir transformar estas informações em ações do bem, sair daqui e vir para cá, aí nós vamos realmente ter dado o grande salto, que é essa transformação, né? Então, outro dia eu estava preparando um trabalho lá no Centro Espírita onde frequento, de Afonso Corrêa, e eu vi uma figura que me chamou muita atenção. É uma estátua, né, de pedra, muito bonita. E é perguntado ao escultor como é que ele conseguia tirar formas tão lindas de uma pedra. E ele disse, é muito fácil, eu só tiro os excessos. Então, são esses olhos que nós precisamos ter para identificar em nós onde é que estão esses excessos. E aí nos remete lá à pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec vai perguntar, como é que eu faço para me conhecer? Né? E aí aquela célebre resposta que nós temos de Santo Agostinho, e que ele vai dizer que fazer como eu fazia quando vivi na Terra, ao término de cada dia, eu analisava as minhas ações, e ao analisar as minhas ações eu verificava se alguém tinha motivo de me reclamar. Se tivesse, que eu retornasse no primeiro momento para refazer esse caminho. Então, realmente é uma luta constante contra esse homem velho que ainda habita em nós, né? E que, se nós persistirmos nisso, né, nós teremos realmente conseguido, né, esse processo de crescimento que todos nós estamos destinados a atingirmos a perfeição. Muito obrigada, Marco, pela sua contribuição, por ter nos trazido essas reflexões tão importantes para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Nós deixamos mais uma vez a sugestão para que acessem o site momento.com.br, onde encontrarão as mensagens belíssimas do Momento Espírita, trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muito obrigada a todos e nossos votos de muita paz.